Beleza. Então, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte. Aqui, vamos imaginar que a gente tem um cubinho, tá? Então, a gente pegou uma estrutura, por exemplo, uma viga, um pilar, um tirante, qualquer coisa. E a gente analisou os esforços que estavam agindo nele, tá? Lembra, por exemplo, aqueles exercícios que a gente fazia que era uma placa de sinalização ou era um eixo, tá? Que no ponto A eu tinha, por exemplo, tensão normal, tensão de salhamento e tudo mais, tá? Então, aquele pontinho A que vocês calculavam lá no S anterior, ele veio parar aqui, em tensões combinadas, tá? Ele veio parar como se fosse um ponto isolado. Só que nesse pontinho é exatamente onde passa a solda. E a solda passa aqui nesse ângulo de 60 graus. Beleza. Então vamos pegar algumas informações que a gente tem. Por exemplo, o eixo X é o eixo na horizontal e o eixo Y é o eixo na vertical. Então, reparem que para esse exercício em específico, a tensão em X, eu não tenho tensão normal na direção X. Tá? A tensão na direção X é igual a zero. Legal. O que mais que a gente tem? Tensão na direção do eixo Y. Eu tenho uma tensão ali na direção do eixo Y, sigma Y. Reparem que essa tensão aqui na direção do eixo Y é uma tensão que está comprimindo o cubo, que está comprimindo a seção que a gente está olhando. Então essa tensão vai ser negativa. Compressão, a gente sempre viu que é negativo. E aqui vale 60 MPa. Beleza? Bom, a tensão desse cisalhamento, pessoal, ela vai ser positiva quando essas setas aqui do lado superior e direito elas estiverem orientadas na direção dos eixos X e Y. Repare que nesse caso, essas setas aqui elas estão nos sentidos contrários do eixo X e Y. A indicação desse cisalhamento sempre vai ser dessa forma, tá? Vão ser setas em todas as faces do cubo. E sempre serão setas opostas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma seta indicada aqui para baixo, eu vou ter uma seta aqui indicada para cima. E essas setas sempre vão ser divergentes. Se essa daqui desce, essa daqui vai ser para a esquerda. Se essa daqui sobe, essa daqui vai ser para a direita, tá? Então, a representação no ponto devido ao cisalhamento se dá dessa forma. Depois eu vou explicar para vocês por que na tensão normal eu tenho só no eixo e na tensão de cisalhamento eu tenho essa setinha em todos os eixos, tá? Está relacionado ao equilíbrio do ponto. Mas por hora, vamos analisar o valor, o efeito que a gente tem nesse carregamento. Então tá aqui. Para essa tensão de cisalhamento que a gente está analisando em relação ao eixo XY, então, ela vai ser uma tensão que ela vai ser negativa. Ela não está na face superior direita na direção ordenada correta. Então, menos 90 MPa. Opa! E além disso tudo, a gente está rotacionando esse ângulo. Rotacionando esse cubo ou esse ponto de análise. Rotacionando quanto? Pessoal, quanto vale a rotação nesse caso? Quanto vocês colocariam o ângulo de rotação? Lucas. Aqui, ó. Vamos tomar um cuidado muito grande nessa parte, que essa parte aqui a gente erra bastante e é comum. Reparem que a notação do ângulo de rotação, principalmente devido ao desenvolvimento do método, ele sempre vai ser o ângulo na vertical rotacionado em sentido anti-horário, tá? Então ele sempre vai ser esse ângulozinho aqui. No nosso caso, no nosso exemplo, reparem que o ângulo que a gente tem que trabalhar é esse ângulo aqui, daqui para cá. Se daqui em sentido anti-horário é positivo, daqui para cá ele é negativo. Então significa que aqui eu tenho menos 60 graus, tá? Então toma muito cuidado, é sempre o ângulo aqui na vertical, e se for para o lado direito, no sentido anti-horário, positivo. Se for no sentido horário, negativo.
Então, a rotação desse ponto para análise vai ser de menos 60 graus. Tá bom? Beleza. E o que ele quer? Ele quer saber duas coisas. Qual é a tensão normal que está agindo nessa seção? Então, qual é essa tensãozinha aqui, ó, que age perpendicular à solda? Essa tensão, σx'. E qual é a tensão de cisalhamento que age nessa cola? Essa solda, perdão. Tensão tal XY'. Então, eu tenho uma tensão aqui que eu tenho no quadrado. E desse quadrado, quanto efetivamente está tentando puxar a solda? Está tentando fazer com que a solda se separe. Isso daqui é tensão X'. Quanto dessas tensões ortogonais no eixo XY está fazendo com que efetivamente a solda tende a se deslizar? Tá? Esse deslizamento da solda é tal XY'. Então eu tenho uma tensão efetiva de tentar puxar a solda e separar ela. Eu tenho uma tensão que efetivamente vai tentar fazer com que essa solda deslize, tá? Isso que é importante a gente ter em mente. Então, bora lá. Para a gente calcular a normal no ponto analisado, lembra que a normal no ponto analisado vai ser dado por essa equaçãozinha aqui. Σx mais σy sobre 2, mais σx menos σy sobre 2, cosseno de 2θ, tal xy, seno de 2θ. Então, vamos lá. A tensão normal no plano que a gente está analisando vai ser, deixa eu pegar aqui a equação. Bom, Lucas, já te respondo, só um pouquinho. Lucas, aqui ó, a tensão X, que é a tensão da direção ortogonal aqui no eixo original, ela é zero. Por exemplo, aqui ó, eu não tenho uma tensão nessa direção, no eixo X. Eu não tenho nenhuma tração, nenhuma compressão no eixo X original, tá? Mas agora o X' não está relacionado a esse eixo. A tensão X' está relacionado a esse eixo aqui. É um eixo perpendicular à linha que a gente está analisando. Por isso, essa tensão é zero. Mas a hora que eu rotaciono esse plano de análise, vai começar a aparecer essas tensões nesse novo eixo. Ficou claro, Lucas? Beleza. Então vamos lá. Igual o Lucas ali já falou pra gente, a tensão X é zero. Então, aonde entra a tensão X aqui, vamos cair fora. Aqui vale zero. Aqui vale zero. Então, substituindo, a gente vai ver que a tensão X' ali na nossa seção vai valer σy menos 60 sobre 2 mais menos σy, menos com menos mais, 60 sobre 2, cosseno de 2θ, menos 120, mais tensão de desalhamento, negativa, menos 90, seno de 2θ. Portanto, a tensão normal nesse nosso novo plano de análise vai ser igual a
Gustavo deu 32,94. Positivo, Gustavo? Eita. Mais alguém? Só pra gente confirmar com 2 resultados? Isso. Beleza. Então, olha, pessoal, a tensão que está agindo aqui nesse plano de análise, tá? É uma tensão normal de 32,94 MPa. Vamos ver a tensão desses elementos. Sigma é normal e agora eu vou analisar os elementos. Tá? Para o cisalhamento, a gente vai analisar essa equaçãozinha aqui, ó. Menos sigma x menos sigma y sobre 2, seno 2θ, tal xy, cosseno 2θ. Então, vamos lá. Tensão xy vai ser menos sigma x menos sigma y sobre 2, seno de 2θ, mais tal xy, cosseno de 2θ. Beleza. Então tá aqui. A tensão desse cisalhamento agindo nessa nova seção agora, ela vai ser igual a menos sigma x vale 0, sigma y menos 60, menos com menos, mais 60 sobre 2, seno de 2θ, opa, seno de menos 120, mais tensão de cisalhamento, que vale menos 90, cosseno de menos 120. Vai ser igual a (70,98). Mais alguém? Não. Esperar mais alguém confirmar e a gente já vê o que significa esse resultado. Beleza? Confirmado pela dona Leidiane, então estamos tranquilos. Então, olha, pessoal, o que aconteceu? A hora que vocês estavam analisando a estrutura, que era o quadrado original, e nesse quadradinho original existia uma tensão na direção Y de 60 MPa e uma tensão de cisalhamento de 90 MPa, se eu pensasse nesse ponto e fosse analisar essa solda, olha o que ia acontecer. Eu ia imaginar que essa estrutura aqui estaria sob o efeito de compressão, tá? Porque, olha, a minha força aqui está comprimindo. Dá a impressão original que isso daqui é uma compressão na solda. Mas o que aconteceu? A hora que a gente analisou as tensões nesse plano, essa tensão de cisalhamento aqui teve uma decomposição dela que gerou tensões normais à estrutura, normais à linha de análise, e essa resultante deu um valor positivo, 32,94.
Então, essa tensão normal de 32,94 significa que, na verdade, esse ponto aqui, essa solda está sendo tracionada com 32,94 MPa. E também que há uma tensão de cisalhamento agindo de 70,98 MPa. Tá? Então aqui existe uma tendência de escorregamento dessa estrutura de 70,98 MPa. Opa! Então, olha, se você pega o ponto original para analisar e para dimensionar a tua solda, você ia estar dimensionando a tua solda para uma compressão e para uma tensão desses elementos que não são reais. Tá? O que realmente está agindo nessa inclinação são esses valores. Então, são esses os valores que realmente devem ser considerados num projeto. Tá bom? Deixa eu pausar aqui.